Amigas e amigos, há um sentimento nos setores democráticos, progressistas e patrióticos da nossa sociedade sobre o porquê que o país chegou a esse ponto de ter uma grande parcela da população brasileira defendendo coisas que vão se voltar contra ela. Essas pessoas parece que estão cegas, surdas, estão completamente fechadas em si mesmas e não conseguem fazer um raciocínio cognitivo. É, sim, um processo que a gente fica se perguntando, né? Por quê? O que faz a pessoa chegar a este ponto? É importante, eu digo sempre aqui, a gente raciocinar pelo ponto de vista ideológico. É a predominância de uma ideologia. A ideologia funciona, sim, como um fator fundamental para se elaborar ideias, para se tirar conclusões, né, para se ver, né, o que é uma sociedade, quais são os seus fundamentos, as suas contradições. Precisa de um instrumental, né, para a gente compreender isso, precisa de pesquisas, de reflexões. Se a gente não tem nada disso, o que acontece? A cabeça fica vazia, né? E já tem o ditado aí, cabeça vazia, oficina do diabo. É exatamente isso. E aí se formam os aparelhos ideológicos que ficam, né, trabalhando a cabeça vazia, a cabeça sem uma ideologia, né, voltada para os interesses reais da sociedade, né, da nação, né, os sentimentos de nação, os sentimentos de pertencimento. Né, fica um sentimento assim difuso, eu sou brasileiro, né, vou defender o Brasil e tal, mas não consegue definir exatamente o que ele está defendendo. E acaba embarcando, né, defendendo ideias estúpidas, né, que é o que a gente está vendo aí. Portanto, quando a gente vê essas pregações por aí, é preciso sempre a gente olhar para a pessoa que está com comportamento estúpido e pensar que ela assistiu o Jornal Nacional. Ela ouviu as rodinhas aí nas redes de rádio, nas redes de TVs, né, Globo News da vida, Bandeirantes da vida, Jovem Pan da vida. É preciso considerar que essas pessoas, muitas delas, estiveram numa igreja, né, da Craco Igrejolândia. Isso é uma droga, funciona como droga. A pessoa fica completamente fora de si, não raciocina por si mesma, raciocina por essa profusão, né, de ideias que são jogadas na cabeça dessas pessoas. E elas começam a raciocinar assim, né, com um raciocínio binário, que tem o bem, que tem o mal, né, e fica, né, portanto, se cria num ambiente de difusão ideológica, né, da direita, cria-se naturalmente esse sentimento difuso na sociedade de que a saída é pela extrema-direita, pelo fascismo, pelo nazismo. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Alemanha do Hitler. Quem estuda aquele processo vê isso nitidamente, né? Vê se repetindo agora o que acontecia lá, uma nação civilizada, né? O que levou aquela população a apoiar tantas bestialidades. Dizer que não sabe o que propõe aí a extrema-direita, Jair Bolsonaro, o seu séquito, não viu o que eles falaram, quer dizer, né, o que leva a pessoa a fugir, né, da realidade para embarcar numa aventura tão irresponsável como essa? É isso, os aparelhos ideológicos. É preciso sim considerar isso. Né? Não é somente uma manifestação espontânea das pessoas, elas estão reproduzindo o que foi enfiado na sua cabeça, como pregação mesmo, ameaças, como nas seitas fundamentalistas aí, que não tem nada a ver com a religiosidade do povo. Né? Se você não fizer isso, você vai para o inferno, o diabo está te olhando, está, né, te vigiando, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, isso vai manipulando, envolvendo as pessoas, né, nesse submundo. Esse é o submundo, né, que passa ao largo da civilização, da cognição social, né, da compreensão científica das coisas, da consciência de si mesmo. Isso é importante, ter consciência de si mesmo, tanto individual quanto social, né? A consciência de uma sociedade, de uma nação, de um país, a partir da consciência de que você é, né, um cidadão que tem direitos, que precisa de democracia, né, que precisa participar do conjunto, do que é a sociedade, dos destinos da sociedade. Fundamentalmente é isso. E aí a gente pega as coisas, pega os cachorros loucos aí, por exemplo, pregando por aí,
E a gente fica olhando assim, como é que pode, né? Cachorro louco mesmo, né? O bicho é animal, está animalizado, não tem racionalidade nenhuma e tal. Mas vai para as rodinhas de rádio, né, de televisão, né, dos colunistas, aí a rataria pretoriana midiática que eu falo aqui. Vê o que eles dizem lá e procura traduzir isso, né, pela cabeça de quem está com a cabeça vazia, que não tem ideologia, né, popular, democrática, né, a ideologia social, do sentido de pertencimento, né, de que precisa entender as contradições da sociedade e os caminhos para resolver essas contradições. Tenta pensar, raciocinar por essa cabeça vazia, né, que recebe essa carga diária, diuturna de ideologia fascista. Tem um editorial do jornal O Globo hoje, por exemplo, que é puro fascismo. Fala aí do programa Mais Médicos. A mentira permeia o editorial de cima a baixo, que diz aqui: o principal objetivo do Mais Médico, começa a mentir pelo título. O programa serviu de biombo para que o contribuinte brasileiro pagasse empréstimos feitos a Cuba. É uma mentira tão deslavada, tão canalha, né, que a gente lê isso aqui com um sentimento de indignação. Agora, isso aqui é o orientador do grupo todo, o Grupo Globo, que cai aí nas rodinhas das ratarias pretorianas midiáticas. Diz aqui, é indiscutível que o presidente Bolsonaro foi assodado, então assistir nas críticas corretas ao programa Mais Médico antes de assumir, e sem que o governo Temer tivesse um plano de contingência para reduzir os danos de uma reação extemporânea de Cuba e sem o aviso prévio de praxe retirar os profissionais do país. O Bolsonaro vem ameaçando, o Mais Médico não é de hoje. Isso é uma mentira, olha aí, é mentira em cima de mentira, é isso aí que forma cachorro louco. Né? O diabo trabalhando na cabeça vazia, oficina, né, do diabo lá nas cabeças vazias. Aconteceu o que se temia, mas se sabe hoje que Havana deve ter usado as declarações do futuro presidente, né, para adversário político do aliado do PT, para encerrar às pressas um programa com objetivo meritório, cujo objetivo meritório era apenas um pretexto para encobrir grande operação financeira de ajuda petista à ditadura da ilha, com recursos do erário brasileiro. É uma mentira tão deslavada, desavergonhada, mentira em cima de mentira, né? Por que eles não fizeram aqui então o Mais Médico? Por que não fizeram ao longo do tempo o Mais Médico? Não é porque não pegaram os médicos brasileiros? Não é só um mínimo de pesquisa ver que tem mentiras e mais mentiras. Diz aqui que mais na frente que o enredo é ardilhoso, a ideia do Mais Médico é de Cuba, aceita com previsível bom grado pela sempre prestimosa presidente Dilma Rousseff. A Cuba tem o programa Mais Médico, esse programa aí não é de hoje, não é de hoje. Então, vamos fazer aqui o Mais Médico, vocês dão um dinheirinho aí pra gente e tal, tal. É de uma sordidez, de uma canalice, sabe, que a gente fica... a gente acredita porque está vendo, está lendo, né? Mas é típico disso aí vai, né? Diz aqui que seria como um mecanismo financeiro para Cuba pagar ao Brasil dívidas que a ilha contraía junto ao grande aliado sul-americano, incluía-se no caso o projeto do Porto Mariel, executado pela sempre presente Odebrecht, com financiamento do BNDES e tal. Ou seja, Cuba pegava o dinheiro do Mais Médico para pagar o empréstimo que o BNDES fez para o Odebrecht construir o Porto de Mariel. É de uma sordidez, de uma canalice isso aqui. Né? São relações comerciais, gerava emprego aqui no Brasil, na cadeia, né, do conteúdo nacional, do desenvolvimento do país e tal. Né? Aí diz aqui, quer dizer, os mais de 8 mil médicos cubanos foram apenas biombo para que o contribuinte brasileiro pagasse empréstimos feitos a Cuba em troca da cessão de serviços médicos, canalice em cima para fechar o circuito desta trama nas sombras, convocou-se a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, organismo multilateral para ser um vértice desse triângulo, inclusive recebendo o dinheiro do Brasil. Se é uma organização multilateral, quer dizer, todo mundo é trouxa, só o Globo que é esperto aqui, descobrimos aqui e tal. Nessa história quem levantou foi a Folha, né? Diz que tem conversa, eu comentei isso aqui já, né? Conversas aí do PT, não é do governo, não é do Brasil, a Dilma não representava o Brasil, é do PT, com Cuba e tal, canalices em cima de canalices, aí vai, né? Fala aqui também do caso da refinaria lá da Bolívia, que o Evo Morales nacionalizou, aquele escândalo
né, que foi, naquela época, de repente, surgiu aí os patriotas defendendo a Petrobras, né, um processo completamente ilegal que existia na Bolívia. Eu escrevi sobre isso, vou ver se eu recupero e deixo aqui para mostrar para vocês a verdade, né, e aí vai, né, põe tudo no bolo, quer dizer, né, a verdadeira defesa, a verdade dos fatos, a defesa do país, dos interesses do país, do povo, que é o caso aí do Mais Médico, prejudicando uma grande quantidade da população que dependia desse serviço, aí, que foi um serviço importantíssimo, né, está inserido aí nesse processo de desenvolvimento do país, nesse ciclo democrático e progressista. Eles tratam desse jeito, quer dizer, não tem nenhum sentimento pelo povo, respeito pelo país, respeito pela soberania do país. Lixo tóxico, ideológico, é isso, né? E termina aqui que o programa poderia ter sido lançado sem Cuba, mas o principal objetivo não era mesmo atender brasileiros carentes. Como é que faria um programa Mais Médico sem Cuba? Cadê os médicos brasileiros? Como é que é a relação social dos médicos brasileiros com o povo e tudo mais? Né, as condições para se formar médicos, para se alocar médicos nos locais afastados aí de recursos e tudo mais. Como é que é? Uma pesquisa mínima, uma informação básica, é isso, né? Aí ficam as cabeças vazias, esvaziadas constantemente aí pelos mecanismos de depuração e manipulação ideológica, enfia esse tipo de ideologia, de lixo ideológico aqui, ó. É por isso que tem aí, né, grande parcela da população completamente envolvida nessa cracoigrejolândia da ideologia do fascismo. É isso, muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.